não, ele queria me expulsar de casa, que falou que não era mais meu pai, tudo, até a época de eu ter neném. Que aí depois que ele me apoiou, que ele foi só depois que eu tive filho. Mas minha mãe ficou comigo do meu lado desde de quando ela soube. Vocês viram no depoimento que a menina falou que tinha todas as informações sobre ativos, só que ela achava que nada ia acontecer com ela. Mas o que está faltando? É a instrução dos pais? Olha só, os adolescentes, eles têm realmente essa noção de que as coisas não vão acontecer com eles. Eles são invencíveis, inquebráveis, nada de ruim chega a eles. Chega até a porta do vizinho, não chega a eles, né? E infelizmente às vezes eles se deparam da forma mais difícil possível com a realidade de que tudo acontece com todos, né? Então eu concordo que com o depoimento dela, né? As informações estão aí, são veiculadas por todas as formas e maneiras possíveis. Então a internet hoje, né? Não é falta de informação, né? Eu acredito muito que em casa o diálogo realmente é muito importante, né? Então, que bom seria se essa família tivesse conversado antes de tudo e evitado tal desestruturação que depois foi reorganizada, ela deixa claro isso, né? Mas precisou de todo um sofrimento, um trabalho que poderia ter sido evitado se houvesse uma troca mesmo em casa, né? O jovem e o adolescente estão também passando por um processo de profunda transformação. Não só a família, não só a escola, mas ele também. Ele não é mais um menino que não tem acesso a nenhuma informação. Ele até tem o acesso à informação, ele até conhece os determinados conceitos, tem noção de determinadas referências, mas me parece que há uma perspectiva de que o adolescente, ele entende que ele é capaz de romper com certos limites, que na visão dele, esses limites são ultrapassados por conta da formatação institucional, que é da família, que é da escola, né? Então ele acha que ele se sente destemido, né? O jovem hoje tem esse vigor, né, de ser o Homem-Aranha, enfim, né, de ser esse ser humano destemido. Ele tem a noção do medo, mas ele parte para o confronto, ele parte para peitar mesmo a situação. Embora ele tenha a noção dos problemas que vão ocorrer ao longo da sua atitude, mas ele, no momento em que ele está inserido no processo da sua experiência, ele passa a entender, a verificar que, eu consigo dar conta, né? Comigo vai ser diferente, né? Ele sempre acha que com ele vai ser diferente, porque ele acha que ele vai dar conta de sustentar todas as dificuldades ou problemas que há de vir no decorrer da sua situação. Sabe uma coisa que a Inara tá repetindo e a gente em consultório repete muito, né? Quando a gente fala de diálogo, de conversa, eu acho importante a gente esclarecer que não é uma imposição, né? Não é... E eu acho que isso é uma construção que os pais precisam fazer hoje, né? Quando a Inara, ela tem falado, né, do descompasso, né? Esse descompasso existe mesmo. Os adolescentes têm uma velocidade e os pais têm outra velocidade, né? O que não quer dizer que um é melhor que o outro. Absoluto. Mas que precisa, então, os pais chegarem para esse filho adolescente e conversarem com eles. É uma construção que esses pais precisam fazer. Então, eu queria só reforçar isso. Quando a gente insiste, fala em conversar, a gente está querendo dizer dialogar. O que quer dizer, um fala, o outro escuta, um responde, o outro escuta, né? É uma troca de informação. Eu acho que isso é importante de colocar. Senão vira imposição de valores, de normas, de regras, e o adolescente é
craque, é mestre em burlar isso, né? Então a gente... O ambiente doméstico mais tranquilo, né? Sem aquelas relações agressivas, autoritárias, impositivas, facilita esse processo do diálogo. Mas a gente percebe também que falta também do adolescente essa disponibilidade de ouvir, né? Ele até sabe que precisa ouvir, ele até sabe, mas ele resiste, né? Ele resiste talvez porque ele se sinta ou acuado pela maneira como a questão está sendo posta, ou ele resiste porque ele percebe que os outros, os meus colegas não são assim, então ele tem um referencial não da família, mas o referencial é das suas relações, dos seus parceiros, né? E aí ele acha que como não acontece com a família do colega e o colega consegue lidar muito bem com as situações, é que ele também acha que ele não precisa desse. Então cabe também, eu acho que é uma responsabilidade da família, uma responsabilidade da escola em também estar interferindo nessa situação de trazer o adolescente, o jovem, a se sentir, sim, importante para a escola, para a família, né? E para a sociedade, e trazer sempre resgatar esse indivíduo e despertar nele a motivação para esse diálogo, né? Para a compreensão, para o entendimento. A dificuldade também, eu acho, que está na maneira como ele está absorvendo essa comunicação, até mesmo da própria mídia, né? Que ele absorve algumas informações que nem sempre é a realidade dele. E aí o confronto também, ele traz esse confronto, ele traz essa informação da mídia para dentro da escola, para dentro de casa, e algumas resistências elas podem acontecer. Eu acredito que seja um pouco nessa perspectiva. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital Onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Mídia de volta, conversando sobre informação, família e escola, na formação de jovens e adolescentes. Adriana, a gente terminou o último bloco falando sobre a dificuldade que os jovens têm para filtrar as informações. Mas numa pesquisa do site Mídia Ativa, nós vimos que jovens ficam mais de 3 horas em frente à televisão assistindo a programas inúteis, considerados inúteis e não educativos. Como é que isso ocorre? Como é que a mídia pode contribuir, pode influenciar na educação dos jovens? Pois é, essa pesquisa que eu falei que fizeram lá em São Paulo, ela apontava para isso, né, que 57% dos adolescentes, eles dizem que a mídia interfere na formação de valores deles, né? E isso eu acho que vem junto com isso, né? Então vamos pensar, se esses adolescentes ficam 3 horas na frente de uma televisão, e 59% deles recebem interferência dos valores morais que eles têm dessa televisão ligada, então a gente tem que pensar como é que está a estrutura desse adolescente que está recebendo essa informação, né? E aí a gente volta para o que estávamos conversando antes, né? A gente tem a família, a escola organizando esses adolescentes, né? A forma como eles estão enxergando o mundo, como eles estão vendo o mundo, esses amigos, né? Bom, como então esse adolescente vai filtrar essa informação? Se ele não tem esse filtro de valores morais, né? Ele vai receber essa informação direta e vai construir uma forma de ver o mundo, de agir no mundo, né? Os sonhos deles vão ser interferidos por essa mídia.
Então, eu acho que sim, a gente tem que estar muito atento ao que os adolescentes estão assistindo na televisão, né? E sim, devemos estar atentos em orientá-lo para que ele possa realmente estar construindo valores morais para que tenham posturas éticas na própria vida. Nas atitudes das pessoas em geral, a gente pode observar um grande individualismo, uma situação cada vez mais comum também entre jovens, como observou a estudante Bruniele Tessarulo. Você sempre usa por favor, obrigado, bom dia no seu dia a dia? Às vezes, nem sempre. Depende da correria do dia a dia. Às vezes você esquece, por exemplo, quando você está passando em algum lugar, de pedir licença, algumas coisas você passa direto. Mas geralmente sim. Mas você acha que a vida das pessoas seria mais agradável se tivesse forma mais gentis de se relacionar? Seria, pelo fato de que às vezes você esquece que do seu lado você tem seres humanos. E que às vezes um bom dia, uma boa tarde, conta muito para uma pessoa. Vocês viram na entrevista que a Bruniele falou que muitas vezes, dependendo da situação do dia, ela não fala obrigado, não pede com licença. Mas por que isso vem acontecendo para vocês? As pessoas deixaram de ser educadas e estão mais individualistas. Eu comentei, acho que no primeiro bloco, rapidamente, que a noção de cordialidade e de solidariedade, ela está presente nesses jovens e adolescentes. Eles reconhecem a necessidade do bom dia, do boa tarde, do até logo, mas a ansiedade, né, de vivenciar o dia, o cotidiano, as tarefas, as atividades, às vezes, de alguma forma, suprime esse elemento que é básico, né, desses valores éticos e que são fundamentais para exatamente articular e administrar essa relação cordial e solidária. Na verdade, eu acho que a questão importante da cordialidade, da solidariedade, não está apenas no bom dia e no boa tarde, mas está no gesto do respeito aos limites das pessoas que convivem com este indivíduo ou com esse jovem, esse adolescente no dia a dia. Que eu acho que é um pouquinho de um certo aprendizado entre administrar o mundo interior, né, e o seu mundo exterior. Na verdade, eu acho que o adolescente, o jovem, ele tem um pouco dessa dificuldade de articular isso, mas ele tem noção dessa necessidade, dessa importância, como foi no depoimento da jovem, né? Ela afirmou que ela tem consciência disso, mas que de repente às vezes ela esquece, né? Mas exatamente esse esquecimento é o processo que é a atividade, a ansiedade dela estar vivendo uma série de tarefas e de necessidades e que ela pensa que, na verdade, está todo mundo no ritmo dela e que vai todo mundo aceitar isso numa boa e tal, né? Isso, eu acho interessante, vou até pegar um gancho aqui. Se a gente pensa que o círculo privado, né, a família e os amigos é muito importante para os jovens e para os adolescentes, né? E se a gente pensa que essa esfera pública, né, o social, é um ambiente inóspito e meio agressivo, né? Então, fica o questionamento de por que ser gentil num espaço em que não são gentis comigo, né? Então, provavelmente são pessoas que quando encontram com seus amigos dizem bom dia, boa tarde, oi, por favor, dá licença, né? São gentis. Então a gente volta para aquela questão. Não é que não existe isso. Eu acho importante frisar. Esses valores existem, são presentes na consciência, né? E Nara está falando isso, né? E eu concordo. Eu acho que eles estão presentes na vida desses adolescentes. A questão é como é que esse mundo público pode se tornar um fomentador de que isso aconteça. Como? Né? Eu acho que a parte prática é importante. Todos nós repetimos ações com o intuito de não decairmos perante o olhar da outra pessoa,
e para que sejamos merecedores de confiança. Acho que todos nós queremos isso, né? Então, eu acho que se a gente pudesse incentivar nos espaços públicos, Sim. e aí eu acho que começa pela escola, eu acho que a escola tem um grande papel nisso, né? A que esses adolescentes, esses jovens, sejam merecedores de confiança, merecedores de crédito, sejam elogiados, sejam incentivados a tomarem essas atitudes, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque é isso que nós, seres humanos, buscamos, né? Sermos bem vistos, sermos admirados e merecermos a confiança dos outros. Esse problema Eu queria só fazer uma crítica em relação a esse papel do mundo da escola, porque a escola também ela tem uma certa ambiguidade nessa relação com o jovem, né? Porque ela passa às vezes muitas vezes ser um espaço de socialização entre os indivíduos, entre os jovens e adolescentes, mas ela também é um espaço de muita resistência e de muito conflito, seja entre colegas e colegas de escola, alunos e professor, né? E o professor enquanto referência da própria instituição. Então, isso também eu acho que caberia à escola pensar um pouco nessa produção do processo educativo, de tornar este ambiente um pouco mais estimulante e interessante para que esse indivíduo observe, vivencie a sua experiência nesse espaço e consiga compartilhar de fato essas referências que são fundamentais para a relação social no nosso cotidiano. E aí posso só complementar? Pode. Porque eu acho que isso que a Inara puxou agora é muito importante, né? Família, amigos e professores são os indivíduos sociais que servem de padrão, né? Os adolescentes olham para essas pessoas, são referências, né? Então, porque são pessoas significativas, a postura delas serve de modelo mesmo para esses adolescentes e esses jovens. Então, eu concordo com essa crítica da Inara, né? Porque faz com que a gente repense qual está sendo a minha postura moral como mãe, como pai, como amiga, como professora, né? Diante desse adolescente que está na minha frente. Outra característica dessa geração é a falta de interesse pela política. Acompanhe com a gente. Você se interessa por política? Mais ou menos, não me interesso muito não. Eu faço meu papel de cidadão, mas eu não deixo de votar, mas eu não me interesso muito não. Vocês viram na enquete que as pessoas não se preocupam mais com política porque eles veem que a situação do Brasil política não está muito bem e eles não procuram muito se interessar. Mas por que isso tem acontecido? É mesmo porque a situação política do Brasil não está boa? Eu acho que a questão do descrédito, a gente vai voltar para o que já temos falado e repetido, né? A confiança, A confiança que esses políticos transmitem para essa nova geração, né? Então, assim, o que é transmitido, o que é veiculado, né? Transmite uma falta de confiança, um descrédito, uma falta de coerência, né, entre o que fala e o que faz. E o adolescente está de olho nisso, né? Ele está sempre avaliando. A avaliação do adolescente é exatamente nesse nível da coerência. E como ele não enxerga isso, né? E como o espaço público é um espaço que para ele não é nem um pouco encantador, assim, desestimula. Então ele passa a ter um desinteresse por essa construção. E também não só o desinteresse, mas também ele tem dificuldade de compreender que ele é um ator político
de que a política não é só a questão partidária, administrativa, etc., mas é também a necessidade dele participar enquanto cidadão, de mobilizar-se, de organizar-se, né? Então, a resistência do jovem e do adolescente em relação à política não é só em relação, né, à questão político-partidária ou gerencial, de gerenciamento de uma nação, mas eu acho que o desinteresse é em fazer parte da construção desse processo político, que é a construção da sua própria cidadania, porque como ele está meio perdido nesse referencial de formação, de educação, de elementos éticos, né? Ele está meio que desencontrado e descompassado nesse processo sociedade e indivíduo. Então, ele também não consegue observar e compreender que a questão da política não é só o administrador ou o governador ou, enfim, né, aquele que gerencia as leis de ordem partidária, enfim, de uma sociedade, mas ele é importante nesta construção e ele ainda não entendeu porque a gente está vivendo exatamente um contexto de conflitos que não são só referenciais políticos, mas são referenciais sociais. As instituições fazem parte dessa construção política e se ela está em conflito, o indivíduo também, e ele não consegue perceber o quanto isso é importante para construir a sociedade que ele mesmo quer viver e usufruí-la do seu bem-estar. Gostaria de agradecer a participação de vocês, a aula que vocês nos deram, né? A gente gostaria também de agradecer a chance, né, de poder compartilhar com vocês as informações. Muito legal, a gente fica até meio empolgado aqui. Daria uma aula inteira. Foi muito bom, obrigada. Obrigada. No Mira de hoje, conversamos com Adriana Miller, psicóloga, e Inara Rocha, socióloga e professora de Sociologia da FAESA, sobre família, informação e escola na formação de geração atual. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.